Maringá é uma cidade de muitos atributos, qualidade de vida, saneamento, educação, enfim. Mas em seu DNA está presente um elemento fundamental para o desenvolvimento social, a solidariedade e a filantropia. E uma das instituições que fazem parte desta história de amor, fraternidade e ajuda ao próximo é o Lar Escola da Criança. Quer saber mais sobre a sua história? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. A área social de Maringá, no final da década de 1950, era, de certa forma, desoladora. Poucos programas públicos promoviam amparo, ao tempo que, diariamente, mais e mais famílias chegavam por aqui em busca de melhores oportunidades. Obviamente, por mais que a cidade estivesse em franco desenvolvimento, era impossível atender a todos. Subempregos e favelas tornaram-se realidade na cidade que nasceu de uma canção. Infelizmente, barracos se espalhavam por diversas regiões do meio urbano. Uma dessas áreas de ocupações irregulares ficava nas proximidades do cemitério municipal. Aliás, esse era o limite do projeto urbano concebido por Jorge de Macedo Vieira, lá na década de 1940. Na época, por ser afastado do eixo central e das demais zonas residenciais, esta era uma região mais precária, onde famílias mais humildes passaram a residir. Logo, o problema social ganhou grandes proporções, impactando diretamente muitas crianças e adolescentes. De fato, era preciso uma solução para aquele complexo problema. Assim, um grupo de senhoras que pertenciam ao Clube da Amizade do Rotary Club foram estimuladas a desenvolver um projeto social neste território. A ideia surgiu do bispo Dom Jaime Luiz Coelho, recém-chegado na cidade, que sensibilizou algumas daquelas mulheres para que fosse viabilizado um abrigo para crianças desamparadas. Com o entusiasmo pela causa, em 4 de outubro de 1959, a proposta começou a ganhar forma. Quando eu cheguei a Maringá em 1957, encontrei aqui muita gente que vinha de todos os lugares. Os pioneiros, gente pobre que chegava querendo alcançar a vida em seguimento. Então eu encontrei na cidade crianças quase jogadas pela rua. Os pais pobres procurando trabalho. Aí veio a ideia de reunir essas crianças. Segundo Antônio Augusto de Assis, a imprensa ajudou a angariar recursos. Por meio da Tribuna de Maringá, O Jornal e da Norte do Paraná em Revista, buscou-se capitanear campanhas em prol da então Casa da Criança. Naquela fase embrionária, uma ação foi muito importante. O então vereador Jorge Sato apresentou um projeto na Câmara Municipal que determinava a inclusão de um pequeno valor em todos os ingressos de cinema. O montante arrecadado era repassado para o Rotary administrar as obras da futura instituição. A iniciativa se materializou em maio de 1963, durante as festividades do 16º aniversário da cidade. O Lar Escola da Criança de Maringá, nome definitivo da instituição, nasceu com o objetivo de oferecer moradia, alimentação, educação e saúde para crianças e órfãos em regime de internato. Na época, a localização foi estratégica. A Rua Martim Afonso, próximo a uma favela que havia sido erguida ao lado do cemitério municipal. Aliás, era aqui que ficava o depósito de lixo da prefeitura, na então chácara número 282. Primeiro pedimos à Companhia de Terras o terreno. Depois foi construído o primeiro pavilhão, que abrigava os meninos. E uma grande dificuldade, encontrar pessoas que pudessem tomar conta dessas crianças. Foi quando eu chamei para cá as irmãs vicentinas, que cuidavam do albergue,
irmãs de São Vicente de Paulo. E elas foram tomar conta do lar escola. Ainda na década de 1960, um grupo escolar foi instalado no lar escola da criança, em um pavilhão de alvenaria que foi construído pela prefeitura. Mas aquele início foi uma fase complexa na história da instituição. Havia certa tensão entre as formas de administração das irmãs vicentinas e as senhoras voluntárias que prestavam auxílio ao lar escola. Elas continuavam naquela implicância com as irmãs vicentinas. As irmãs no dia me disseram, Jaime, é impossível. Continuar dessa maneira, nós não ficamos mais. E desistiram e foram embora. Como idealizador do projeto, Dom Jaime Luiz Coelho foi em busca de outra congregação que pudesse assumir a administração e os cuidados com as crianças atendidas. Foi quando as Irmãs do Santo Nome de Maria, que já estavam instaladas no Colégio Santo Inácio, aceitaram o chamado. Mas ficaram por pouco tempo. Novamente, Dom Jaime foi em busca de ajuda. Então, no dia 14 de março de 1973, as Irmãs Murialdinas de São José assumiram o lar escola, que naquela fase passou a atender não só crianças, mas também adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Depois eu fui chamar as irmãs atuais e foi a nossa sorte. Então elas ficaram e deram força e abriram mesmo as portas do lar escola. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? No ano de 1974, o Lar Escola passou a contar com a parceria internacional da Kindernothilfe, organização alemã que tem por objetivo melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes em outros países. Passando a atender em regime de semi-internato, entre 1986 e 87, teve início o processo de reestruturação da entidade. 4 anos depois, a partir da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tanto o regimento interno quanto o Estatuto do Lar Escola foram modificados. Com isso, houve a profissionalização dos serviços ofertados de acordo com as novas diretrizes nacionais. A partir de então, em face de uma missão tão nobre, parceiros e voluntários foram sendo novamente incorporados às suas atividades, o que resultou em mais recursos e ações em benefício da comunidade local. É claro que não poderíamos deixar de citar a diretoria do Lar Escola, as irmãs e demais pessoas que assumiram as presidências ao longo das gestões. Maria Helena Cantadori ocupou a presidência interina antes da chegada das Irmãs Murialdinas. Depois veio a Irmã Maria Baldiceia, a Irmã Maristela Galiotto, a Irmã Maini Lázari, a Irmã Sueli Ferraça, a Irmã Cecília Inês Ferraça e a Irmã Elisete Maria Andreola. Na sequência, empresários passaram a presidir a entidade em parceria com a congregação. Foram eles Wilson Tomil Yabico, Jorge Yamashita e Fátima Ivata. Em 2013, um grandioso jantar foi promovido para comemorar o 50º do Lar Escola da Criança de Maringá. Naquela solenidade de seu jubileu de ouro, várias autoridades e personalidades marcaram presença no Salão de Eventos da ACEMA. Declarada entidade de utilidade pública municipal, estadual e federal, o lar continua prestando serviços de amparo e apoio para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu acredito que é o protagonismo dos atendidos. Acredito que uns 70%, 80% souberam aproveitar aquilo que nós passamos nesse período, né? Então acredito que a grande conquista é essa. E a credibilidade que nós temos na sociedade, com as pessoas. Enfim, eu acho que cada dia é uma conquista, né? Tudo aquilo que você consegue fazer todo dia são conquistas, pequenas conquistas que você vai tendo. Não deixe de acreditar nas pessoas. Embora às vezes a gente observe assim que dá a impressão que
não tem mais solução os problemas, as dificuldades, mas não vamos deixar de acreditar no ser humano, nas pessoas, principalmente nas crianças e adolescentes, porque eles vão ser o amanhã, aquilo que nós vamos dar para eles. Em uma área com mais de 12 mil metros quadrados, hoje a entidade atende 450 crianças e jovens, provenientes de diversas regiões da cidade, dentre elas o Conjunto Cidade Alta, Jardim Santa Felicidade, Residencial Pioneiro Oduvaldo Bueno Neto e Vila Marumbi. O trabalho desenvolvido no Lar Escola, ele se mescla com a própria história do desenvolvimento de Maringá. Por aqui já se passaram aproximadamente mais de 17 mil crianças e jovens, que hoje são membros atuantes e profissionais respeitados na nossa cidade e muitos lugares afora. Quando nós abrimos os portões da instituição, acolhendo as crianças no contraturno escolar, nós evitamos que elas estejam na rua. E as nossas oficinas, diversas oficinas que nós oferecemos aqui, oportunizam experiências diferenciadas, além de estarem muito bem alimentadas com almoços e lanches pensado nelas. Aqui a nossa criança é vista, ela é escutada, ela é cuidada, ela é amada. Nós contribuímos com as famílias na formação do caráter das crianças e dos jovens, que aqui tem os valores enraizados. Nós ajudamos a promover o desenvolvimento da consciência crítica e o protagonismo de crianças e adolescentes. Enfim, nós viabilizamos o caminho para uma sociedade mais justa. As doações financeiras são sempre bem-vindas, doações de alimentos, de roupa, de calçados, itens em bom estado que possam ser comercializados no nosso bazar. Para você também que tem fábrica ou indústria, aquela peça que está parada, tanto de confecção, de calçado ou demais itens gerais que tenham um valor comercial, nós também aceitamos e é muito bem-vindo no Lar Escola. Sendo um doador mensal, apadrinhando uma ou mais crianças simbolicamente através do projeto Acreditando no Futuro e também, se você quer desenvolver um trabalho social, sendo o nosso voluntário em projetos dentro da nossa instituição. Concursos profissionalizantes e outras ações desenvolvidas, a participação da sociedade civil organizada é determinante na arrecadação de recursos. Se você deseja ajudar a entidade, é simples, basta acessar o site ou as outras redes sociais. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Toda semana um material novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Até a próxima!